Então, sejam todos aí bem-vindos, né? Hoje o assunto aqui é sobre introdução ao HTML, né? Desvendando aí a web através do HTML. A ideia nossa é passarmos sobre HTML, CSS e JavaScript, ok? Então, uma situação que vocês têm que ter em mente é sobre o, o poder, né, do porquê dessas ferramentas, o porquê dessas, dessas possibilidades que nós temos aqui. Então, desde os primórdios, né, que a gente veio de internet, a gente sempre teve uma condição de querer fazer acesso, compartilhar conteúdo que fosse na web, ok? Que fosse na web. Então, não fosse sempre exclusivo ali de uma máquina desktop e etc. Então, quando surgiu a linguagem de programação Java, por exemplo, a ideia deles lá naquele momento era a primeira linguagem de programação que o que você pudesse fazer dentro dela fosse publicado também utilizando o navegador. Porque o navegador, naquele momento, não dava recursos muito grandes, né, o recurso geralmente era estático, né, fixos e chapados na tela. Okay? Então, a gente vai passar aqui pela introdução, e aí, à medida que formos trabalhando, nós vamos melhorando o conceito e a forma aqui de estar adotando essa linguagem aqui. Existem alguns editores que você pode fazer o uso, né, junto com a sua ideia, tá? Esses editores, eles te ajudam, né, a desenvolver, a codificar, né, e te dar uma diferenciação, principalmente do texto, entendeu? Então, assim, quando eu estou escrevendo aqui, ó, vocês percebem que a cor da fonte é a mesma. Então, isso aqui não é muito usual, né, para a gente que trabalhamos aqui com desenvolvimento. Então, o ideal é a gente ter uma possibilidade de saber se a letra, o texto que eu estou utilizando, é uma palavra-chave, se aqui dali, como que aquilo dali vai ser interpretado no navegador, como que aquilo dali vai ser interpretado ali pelo compilador e etc., se for no caso de linguagens compiladas. Então, você tem Visual Studio Code, Atom, Sublime, então, assim, na internet você tem várias possibilidades de estar trabalhando com isso. O HTML, ele veio para poder rodar em cima de um protocolo de comunicação chamado HTTP. O protocolo HTTP é o padrão que estabelece a comunicação entre computadores, entre máquinas, ok? Onde você pode trafegar entre uma máquina e outra, né, hipertextos, ok? Então, que seria aí, você pode trafegar de um lado para o outro HTMLs. Né? Existem outras formas de você conversar entre uma máquina e outra. Protocolo SSH, né? Um protocolo FTP, né? Um protocolo aí CURL, né? Então, existem algumas possibilidades de você fazer uma comunicação de uma máquina com a outra. Aqui, o mundo inteiro está utilizando esse padrão, né? Que roda aí nos navegadores, como, por exemplo, esse cara aqui. Então, aqui é o navegador, você percebe que no momento você tem conteúdos mais dinâmicos aqui, ok? Você tem uma possibilidade, né, uma coloração aqui, um fade, né? Tá vendo que eu passo o mouse aqui em cima, ele fica cinza e dando destaque onde eu estou com o mouse. Ok? Então, isso daqui é um navegador. O protocolo que representa essa página aqui inteira, né? É o protocolo HTTP, que foi trafegado. O conteúdo dessa página aqui é em HTML. Então, quando eu clicar com o botão direito aqui, eu posso mandar inspecionar uma área desse código todo aqui, ou exibir o código-fonte da página. Se eu clico com o botão direito e mando exibir código-fonte da página, ele vai trazer para mim aqui como que o HTML dessa página foi montada, ok? Então, essa montagem antigamente era exclusivamente estático, né? Se você pegasse, fizesse download,
né, daquela página inteirinha para a sua máquina, né? Então, se você viesse aqui no menu arquivo, né, fazer download aqui, antigamente tinha um botãozinho de fazer download, que download. Se eu for lá e fazer download da página, né, ou arquivo salvar, né, se eu apertar aqui Ctrl S nessa página para salvar, ok? Ele vai trazer ali a página com todas as suas dependências, ok? Inclusive, tem protocolos que fazem isso de maneira recursiva e você vai pegando toda essa página que está aqui no servidor. Então, quando eu trabalho dessa forma, hoje já não é mais assim, já não é mais estático. Hoje você tem o poder de trazer scripts para dentro da sua página e ela vai rodar esses scripts aqui dentro da máquina do usuário. Então, de maneira simples, né? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu abrir trazer uma página aqui para vocês. Eu tenho aqui, né? Você tem o cliente, que nós vamos chamar de client, ok? E você tem do lado de lá um endereço no protocolo HTTP, certo? E aqui o endereço, certo? O endereço de acesso. Esse endereço de acesso vai passar por vários roteadores de internet, ok? Até chegar no servidor. O servidor nada mais é que um computador. Entendeu? Então, esse servidor aqui pode ser o servidor da Google, o servidor da Globo, da UOL, da Terra, do que você quiser. O cliente aqui pode ser o IP da sua máquina. Então, aqui tem conceitos de redes. Ok? Então, quando você faz, você na sua máquina, no seu navegador, no seu Google, aqui no seu Google, por exemplo, você vai lá e digita lá nele lá, http://www.google.com. Quando você der um Enter, ele vai passar pelos servidores e vai chegar no servidor Google. Esse cara vai receber, ele vai aqui recepcionar, ele vai recepcionar a sua requisição, o que você aqui você vai requisitar, ok? Ele vai recepcionar do lado de lá. Quando isso daqui ocorrer, o próximo comando que é o servidor vai enviar arquivos para compor a tela, né, ou o sistema do qual você, usuário, solicitou. Ok? E aí, o próximo passo, então, passo 1, aqui o passo 2, aqui o terceiro passo. O terceiro passo seu aqui vai ser uma situação onde o seu cliente, o seu navegador, recebe os arquivos e interpreta aquilo dali, transforma código, ok, em informação visual, vamos colocar assim. Certo? Então, esse é o processo que acontece. Então, quando eu venho aqui na internet e faço www.globo.com, quando eu der um Enter, vai sair da minha máquina aqui, vai passar pelos roteadores da internet via protocolo HTTP, que é o protocolo que comunica, ok? Vai ser atendido pelo site da Globo.com, se existir, entendeu? Se existir. Certinho? Se não existir, ele vai dar como não encontrado. A página, o servidor da Globo vai me devolver os arquivos necessários que compõem a página do que você acabou de solicitar. Entendeu? Então, você está solicitando aqui, por padrão, a página principal. Lá, porque você não digitou barra, entendeu? Uma página, ponto, uma extensão. Sei lá, qualquer coisa desse tipo. Se você não solicitou a página, você vai cair numa página padrão. Quando eu fizer isso, ele bateu lá, você vai perceber que aqui embaixo vai estar estabelecendo conexão segura, aguardando, né? E aí ele faz o download
dessas imagens. Essas imagens estão aonde? Na internet? Não, não estão na internet. Isso é a internet. Isso que eu acabei de demonstrar para vocês é a internet. Então, mas essas imagens não estão na internet, elas estão no servidor da Globo, que por sinal é público, e aí quem acessar ele vai ter acesso a essa imagem aqui. Entendeu? A essa imagem, esse texto, a essa coloração laranja aqui. Alguém falou que essa cor aqui tem que ser laranja e tem que utilizar uma fonte tal, e que se eu parar o mouse em cima é para poder exibir uma mensagem, tá vendo? Do mesmo jeito aqui, ok? Então, essa é a situação onde ocorre. Se eu mandar visualizar aqui o código-fonte da página da Globo, novamente vai estar tudo aqui. E você pode ter certeza que numa pasta de temporários da sua máquina aqui, aquelas fotos, elas foram trafegadas de lá, da página da Globo, e agora está no seu computador local. Se você for lá nos temporários, você vai achar essa foto lá dentro. Talvez não esteja com o nome legal, entendeu? Talvez não esteja com o nome legal, mas, né, você consegue sim, né, se eu pegar aqui, vamos pegar essa foto aqui, botão direito, deixa eu abrir apenas código-fonte da seleção, antigamente tinha isso daqui. Copiar, procurar. Inspecionar elemento. Eu queria abrir o código, porque ficaria mais fácil sem ir nesse cara, mas tudo bem, vamos por aqui. Né? É porque traz essas coisas aqui. Né? Então, isso daqui, tá vendo? Essa daqui é a foto, ó. 156 por 90 pixels. É o tamanho dele. Ele tem 156 de largura, entendeu? Por 90 de altura. Não, 156 de altura por 90 de largura. E aí, você tem a possibilidade aqui de saber como ele aplicou os processos para deixar aquela fonte, essa daqui, ó, essa fonte aqui, laranja, entendeu? Com certeza ele colocou uma cor aqui que diz e dá a entender que essa cor aqui é o quê? Laranja, entendeu? Então, o que faz essa coloração aqui ficar dessa forma aqui, organizada e bonitinha, é um cara que nós conhecemos por folhas de estilos, entendeu? Ok? Como a folha de estilo trabalha no mecanismo de cascata, de indentação, de que você tem uma organização alinhada, que uma pode estar dentro de outra, você conhece, você teria ali uma situação chamada de cascade. Então, cascade, entendeu? Estilo. Então, por isso que aqui, ó, quando você tem o código-fonte aqui, e do lado direito a inspeção, ele te mostra aqui sobre os estilos, que é esse CSS que a gente acabou de trazer, ok? Aqui é as tags HTML, que é uma tag de imagem, que a gente vai estar tratando, né, dessa forma para poder trazer a imagem aqui. Então, Professor, desculpa. Sim. Por que dessa parte de sortar? Aí no lado tem, eu vi o Vinícius fazendo ontem, quando a gente edita essas opções aí, ela é temporária ou a gente consegue manter? Aqui do ladinho, ó, bem no CSS, onde está bem do lado. Não, isso daqui não é temporário, isso daqui não, você não consegue manter, você tá trabalhando aqui, você está trabalhando apenas nesse exato momento no que fez o download para sua máquina. Uhum. Só. Entendeu? E se eu apertar F5 aqui, já era. Ele vai lá no servidor de novo e vai voltar. Entendeu? Então, isso aqui serve para você ir simulando como é que você vai organizando esse cara do lado de dentro, para você ter ver a reação do que vai ficar, para que depois você vá lá no seu código real e altere de maneira adequada. Não, beleza, professor, obrigado. Entendeu? Então, seria isso daqui. Então, essa parte aqui é o código. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu fui lá, fiz o download inteirinho para minha máquina. Então, quando você acessa aqui, você pode trazer imagem, você pode trazer arquivo, você pode trazer aqui uma série de situações, né? JavaScript, por exemplo. Os JavaScripts, eles saem da máquina do usuário e vai processar na sua máquina. Entendeu? Ele sai da máquina do usuário e vai processar na sua máquina. Então, a página, ela é formada por esses aspectos. Você tem
situações de tags que são HTML. Você pode fazer download de imagens ou de qualquer componente do lado de lá para cá. Tem situações onde do lado de lá processa e você do lado de cá você tem apenas a visualização disso, você não consegue salvar, como por exemplo um formato de stream de vídeo, de áudio, alguma coisa nesse sentido, né, sem utilizar outras ferramentas, né, de maneira natural. E tem situações que de propósito eles te mandam de lá para cá para que você processe no navegador, porque o navegador ele tem uma memória. Entendeu? Ele tem processamento, ele exerce poder de processamento na sua máquina. Então, quando eu clico aqui nesse JavaScript aqui, ele vai trazer essa função JavaScript, está aqui na minha máquina. Então, eu tenho acesso ao código-fonte do que o cara programou das funções dele. Pode ser que aqui não esteja legível, etc., mas se eu colocar no editor e reorganizar isso daqui, pode ser que eu consiga aqui, né, fazer o uso e utilizar isso daqui de maneiras do qual a pessoa do lado de lá que fez nem imaginou, entendeu? Então, tenham cuidados vocês quando forem desenvolver JavaScript para que não deixe dentro do JavaScript conteúdos pelas quais você não gostaria que outras pessoas vissem. Tentem fazer com que isso processe de outra maneira, sem ser por JavaScript. Ok? Nick. Então, essa seria um overview que eu gostaria de mostrar para vocês que vocês entendessem sobre o que a gente está falando. Então, quando eu tenho um JavaScript do lado de cá, isso aqui não está rodando lá no servidor, está rodando aqui na minha máquina. Né? Então, quando eu venho aqui e mando inspecionar, você vai ver que tem uma parte aqui de console, que é o que aconteceu na hora que eu busquei, né, a página lá de maneira estática. Aqui tem um conjunto de como está sendo organizado, né, a página do lado de lá, né, com todas, né, as situações. Aqui Network tem como você ver como que foi feito, né, o tráfego das informações, né, parte de performance, parte de memória, né, de uso de memória do navegador. Ok? Então, essa página aqui, né, ela traz aí algumas situações que eu posso estar trabalhando. Então, tem processamento, sim, no navegador do lado de cá. A gente chama isso daqui, quando tem muito processamento do lado de cá, na máquina do cliente, a gente chama de Fat Client. Né? É um cliente que pega tudo, que absorve tudo e processa tudo lá de cá. Isso é bom quando o seu cliente tem uma máquina boa, mas isso pode ser ruim quando o seu cliente tiver uma máquina ruim, ele vai falar que seu sistema é lento, mas na verdade é porque a máquina dele não está dando conta, entendeu? De fazer, né, o processamento daqueles recursos. Ok? Então, essa seria a ideia aqui. Eu abri essa página aqui apenas para que vocês pudessem ter essa visualização. Então, aquele conteúdo que eu mostrei para vocês lá do código, ele é um conteúdo escrito em HTML. Resumindo, tudo que sai de uma máquina e vai para outra, ela vai com uma linguagem de marcação de hipertexto. Ela vai padronizado em HTML, ela vai como vários conjuntos, entendeu? De tags e de formatos, né, de elementos que a gente chama aqui dentro, mas todos eles em HTML. Não interessa a linguagem que você tem do lado de lá. Ao mandar para o navegador, essa linguagem terá que fazer em algum momento a conversão, né, disso em HTML. Porque então, o HTML ela é uma linguagem padrão para publicação de conteúdo. Texto, imagem, vídeo, áudio, né, o que você achar interessante. Ok? Ela traz aqui um conjunto, né, de marcações, que nós chamamos aqui de tags, especificadas. Ok? Essas tags elas vão estar entre o símbolo menor que e maior que. Tudo que tiver entre maior que, menor que e maior que é uma tag que deverá ser interpretada pelo HTML. Ok? Então, isso, né? Então, quando eu faço uma tag aqui, body, então, essa palavra body, ela é uma palavra-chave que deverá ser interpretada pelo HTML. Aqui eu abro um conteúdo, posso vir aqui escrever o que eu quiser dentro e eu fecho com menor que barra. E o mesmo nome da tag lá de cima. Entendeu? Então, assim, eu posso ter tags personalizadas aqui
Posso, desde que depois essa tag personalizada do seu sistema faça a conversão em uma tag que já existe no HTML, porque do lado de cá não tem o seu sistema rodando, do lado de cá tem apenas o HTML, entendeu isso? Então, pode até funcionar lá no servidor, mas se não houver uma interpretação, então eu crio uma tag aqui chamado a field, e aqui eu fecho a field. Essa tag, ela não existe na minha máquina aqui, então ela não vai ser interpretada pelo HTML. A vantagem do HTML é que quando ele não consegue interpretar, ele apenas ignora aquela parte do texto e ele continua o restante, ele não para, dependendo do formato que você escreveu o HTML. Dependendo do formato e de onde é que estiver rodando, ele vai quebrar a página no meio e a página pode ficar em branco, por exemplo. Ok? Mas um HTML puro, né, sem nenhuma interferência de nenhuma outra aplicação, ela terá essas situações aqui, né, de fazer com que o que tiver entre essas tags aqui seja interpretadas pelo HTML, ok? Então, esses elementos aqui, esses atributos do HTML, ele vai modificar, né, e vai formatar a sua página. Toda aquela diagramação que eu falei, né, anteriormente, aquela diagramação, ela pode ser feita toda em HTML, entendeu? Então, HTML, nós chamamos hoje isso daqui, ó, essa página aqui de front-end. O que vai por trás, o que vai no servidor, o que volta, nós chamamos de back-end. Então, hoje existe aí uma clara separação entre esses aspectos, ok? E na internet o que não falta são vastos conteúdos, entendeu? Que traz ali usos e formatos, né, de bibliotecas que te ajudam a fazer esse cara aqui, ó, de maneira mais elegante, que fica assim, ó, bem navegável, né, e bem bonito, ok? Então, essa seria a ideia. Antigamente, a gente teria que utilizar ferramentas de design gráfico e etc. para poder fazer programação de front-end. Hoje em dia não há mais essa necessidade. Então, o HTML, você tem uma instrução inicial nele que você pode colocar, que é o doctype, que ele diz para o navegador qual que é a versão do HTML que a página está escrita, entendeu? Mas a gente nem precisa muito se preocupar com esse cara, porque colocou dentro do navegador, aquele cara ali vai interpretar como HTML. Ok? Então, esse seria o ponto. Mas eu queria saber por que esse quadradinho fica aqui, cara. Porque eu fiz esse treino na época com o PowerPoint, agora eu estou abrindo no LibreOffice, ele está quebrando aqui, mas tudo bem. Beleza, então esse daqui é um exemplo de uma página em HTML, entendeu? Então aqui tem os exemplos aqui das tags, né? Então aqui está, né, o HTML, uma linguagem em inglês, abre o cabeçalho, fecha o cabeçalho, abre o corpo, fecha HTML. Então basicamente você precisa dessas tags aqui, entendeu? Para trabalhar. Então, você pode dar um título para sua página. Esse título é o que vem aqui em cima, nesse Welcome to Python. Então, se eu vier aqui e procurar, né, a tag título, vou até dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil para vocês, né? Esse Welcome to Python.org é o título da página, tá vendo aqui? Ok? Você tem uma parte chamada de head, entendeu? Abre head, fecha head lá embaixo, ok? Tudo que está aqui são situações de cabeçalho, ok? Que você vai carregar primeiro, para depois você carregar os demais aspectos do código. Então, pode ter situações dentro do body, do corpo, que eu preciso, né? Que eu preciso colocar, entendeu? Para que eu possa trabalhar melhor. E essas coisas que eu preciso colocar aqui, que eu preciso trabalhar melhor, talvez sejam funções que deveriam ser executadas, ou conteúdos que eu deveria ter feito download, ou quando eu clico em alguma situação que relaciona um script aqui nesse head aqui, e por aí vai. Okay? Então, o HTML, ele é formado por isso.
uma tag head, ok? Que é o cabeçalho, onde é que eu coloco essas informações, e a tag body, onde eu coloco, de fato, o conteúdo do meu HTML, ok? Então, essa seria, seria a intenção. Beleza. Junto quando eu fecho o body aqui lá embaixo, você vai ver que eu fechei body, tá vendo? E aí eu tenho que fechar a tag que iniciou chamado de HTML. Então, esse daqui é o formato. Eu abro HTML aqui em cima, né, doctype HTML. Então, igual eu falei, não precisa, né, dessa exclamação doctype, pode ser só HTML, ok? E aí você vai estar trazendo essa situação de abre HTML, head, dentro de HTML tem head e body. Então, é basicamente essas duas divisões aqui, ok? Beleza, a tag script, né, utilizado aqui é para que eu possa fazer algum código aqui, que esse código possa ser interpretado, ok? Pelo o meu navegador padrão. Esse navegador meu aqui, padrão aqui, ele interpreta códigos de scripts que sejam do tipo feito em JavaScript, ok? JavaScript é uma linguagem de script, ok? Que não tem nada a ver com a linguagem de programação Java. São situações diferentes, distintas, ok? Então, não tem aí nenhuma similaridade, a não ser algum terminar com ponto e vírgula, alguns nomes, alguns formatos ali, mas não necessariamente, entendeu? Beleza. Então, essa tag aqui é a tag JavaScript, né? Para eu poder rodar alguma função. O que é uma função? Aqui eu posso colocar situações de linguagem de programação mesmo, tá? Posso fazer for, posso fazer while, posso declarar variável, posso atribuir, posso fazer soma, né? Posso fazer aí uma série de situações. Ok? Então, essa seria a parte do JavaScript. Beleza. A tag style, né? A tag style, eu já andei conversando sobre ela, né? Você tem, deixa eu ver se eu acho alguma tag style aqui. Eu acho que eu não vou ter aqui dinamicamente a tag em si. Beleza, mas a tag em si, style, é para eu identificar, é para eu trazer um conjunto de estilo para minha página, aquelas coloração na página, fonte, formatação e etc. Ok? Se eu quiser fazer com que essa tag style venha e eu não tenho que colocar o conteúdo diretamente aqui dentro, e eu posso importar um arquivo que tenha isso, eu posso fazer uma referência com a tag link. Então, quando eu faço uma referência, a tag link, eu consigo ir lá, nessa página aqui, dentro do diretório do meu servidor de aplicação /static style sheet, né, eu consigo baixar essa folha de estilo lá, ok? Então, o tipo desse link aqui, eu posso trazer aqui tanto o JavaScript, eu posso ter esses scripts tanto no corpo da página, aqui, quanto eu posso importar, porque aí eu posso estar reutilizando em outros locais, né? Não somente nessa página principal. Então, eu posso trazer com link tanto o JavaScript, quanto a parte de imagens, quanto a parte também no type aqui eu vou colocar o que eu estou trazendo. Nesse caso aqui do estilo, eu estou trazendo um texto, tá? Um texto puro, ok? Mas esse texto puro vai estar formatado, vai estar escrito em formato de CSS, ok? Então, seria essa a situação. Se eu clicar aqui novamente, eu consigo acessar essa folha de estilos, ok? Então, está aqui a folha de estilo utilizada. Você percebe que não é um arquivo pequeno. Olha o tamanho disso. Ok? Então, essa seria
né, a ideia. Aqui tem situações de, né, de padding, de background, de como vai ficar, né, como vai ficar esses alinhamentos. Percebe que daqui aqui tem um alinhamento, e que daqui aqui tem outro alinhamento, e percebe que é muito, visualmente, eles são iguais essa distância aqui, entendeu? Então, essas são, e aqui para dentro já tem esse outro cara, então essas situações que o CSS te ajuda a fazer. Então, o link eu consigo trazer qualquer coisa do lado de fora aqui para dentro, entendeu? A tag, né? A tag dentro do link que diz respeito ao type, me ajuda a dizer para o meu HTML como que eu quero interpretar, ok? Aquele arquivo que eu estou trazendo de fora, dentro de uma outra pasta dentro do meu servidor. Isso daqui tudo, esse arquivo estético, ele está do lado de lá do servidor, não está exatamente aqui na minha máquina. Então, ele carregou e tudo. A partir do momento que esse diretório, esse caminho está do lado de lá, uma vez que deu certo e ele carregou, ele passou agora a estar do lado de cá, né? Então, se eu for lá nos temporários da minha máquina, vai ter lá um arquivo chamado precompose.png, entendeu? E provavelmente ele vai estar no tamanho de 144 por 144 pixels. Ok? Então, essa seria a ideia da tag nossa aqui. Beleza, então eu tenho aqui então a tag body, que eu já falei, né? Contém todo o conteúdo que será apresentado. Beleza, então alguns comandos HTML aqui de propósito geral. Eu posso fazer estilo de títulos, igual lá no Word, você vai lá no Word, em algum outro trabalho, você pode criar títulos, né? Então, sei lá, se você pega um editor online, igual, por exemplo, esse cara aqui, você vem aqui e coloca aqui, título 1. Aí você pode vir aqui e falar, selecionar ele aqui, né? Eu não lembro muito bem onde é que é, mas formatar texto, editar, título, deixa eu só achar aqui que eu sempre, estilo do parágrafo, isso, título, aí eu vou aplicar título. Eu posso aplicar título 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai perceber que é sempre nesse formato aqui, de H1 até o H6. Então, se eu aplicar o título 1 aqui, ok? Né? Olha lá, ele já criou aqui do lado de cá, tá vendo? Uma noção de menus. Ok? Então, aqui, título 1, eu posso vir aqui e colocar título 2, então, Ctrl Alt, coloquei aqui o estilo de título 3, você pode ver que ele virou subtítulo de título 1, tá vendo que bacana? Então, isso aqui no HTML, eu vou fazer utilizando a tecla H, ok? Então, a tag H, se eu colocar 1, ele vai ter um título grande, se eu colocar 2, ele vai diminuindo, 3 diminuindo, até que fica grandão, até que fica de H1 até H6, a diferença é apenas o tamanho, ok? Eu posso fazer uma formatação e dizer que aquele texto ali é um parágrafo e eu vou utilizar a tag P, então ele vai formatar aquele texto como se fosse um parágrafo, ok? Eu posso criar um link na página clicável, ok? Então, eu vou utilizar a tag A. Eu posso criar uma imagem dentro da página, para eu trazer uma imagem para a página, eu vou utilizar a tag IMG. Eu posso passar uma linha horizontal, eu vou utilizar a tag HR. Se eu quiser comentar o texto, eu vou colocar exclamação, traço, traço. Aqui ele identou, mas é exclamação, traço, traço. E do lado de cá, para eu fechar o comentário, eu vou colocar traço, traço, barra, ok? Isso aqui é um comentário. Então, tudo que eu escrever aqui dentro, até aqui no final, isso aqui tudo não tem validade nenhuma para o HTML. Ok? Esse aqui é comentário. Se eu quiser fazer uma quebra de linha, existem algumas possibilidades. Né? Uma possibilidade de fazer quebra de linha é o BR. Então, se eu criar uma primeira página e eu escrever SP, meu primeiro BR parágrafo, fechando com P, você vai perceber que ele vai fazer uma formatação de parágrafo, vai escrever na primeira linha meu primeiro e na linha de baixo vai quebrar a linha aqui,
vai ter um espaço lá entre esses dois caras. Se você não quiser esse espaço, você tira. Aí ele vai quebrar a linha, e na linha de baixo vai ter um espaço, e ele vai escrever o parágrafo. Ok? Beleza? Então, essa seria o formato do que aconteceria. E aqui, se eu quiser colocar um texto em negrito, eu vou usar a tecla de bold, ok? Se eu quiser deixar a tecla itálica, eu vou utilizar o I, certo? Se eu quiser fazer uma tag, né, de subscrito, um texto subscrito, eu vou utilizar o sub. Sobrescrito, eu vou utilizar o sup. Se eu quiser que ele faça uma pré-formatação para mim, eu vou utilizar a tag pré, ok? O texto fica mais formatadinho lá do jeito que ele achar mais interessante, ok? Então, essas seriam as principais tags. Então, se eu quiser fazer um arquivo qualquer, eu posso digitar isso daqui, e quando eu abrir aquele arquivo com com o navegador, ele vai mostrar isso daqui para mim, ok? Eu coloquei uma mensagem no bate-papo para vocês, perguntando se há necessidade de vocês escreverem isso daqui, né? Então, você pode criar, você pode fazer isso aqui com qualquer editor de texto, igual, por exemplo, aqui no meu caso, né? Eu posso fazer com esse editor de texto aqui. Então, vou abrir aqui HTML, vou fechar HTML, ok? Vou abrir aqui o head, vou fechar o head, vou abrir aqui o body, né, o famoso body, vou fechar aqui o body, né, que é o body, né, e vou salvar esse cara aqui, né, dentro de algum local que eu queira aqui, com o nome página.html, ok? Quando eu salvar isso aqui, o próprio meu editor meu aqui, ele já colocou aqui para eu estar trabalhando. E aí, se eu quiser utilizar alguma daquelas tags lá, né, eu posso estar fazendo o uso, né? Então, posso colocar aqui dentro do head, né, um arquivo de metadados, tá? Esse meta aqui é de metadado. Vou falar aqui, o meu texto aqui tem que ser interpretado em UTF-8, que é uma codificação, ok? Então, aqui eu fecho esse cara aqui. Aqui eu vou colocar um título da minha página. E vou fechar esse título. E aí, esse título aqui vai ser na primeira página. Então, abre o head, fecha o head. Ok? E aí, aqui dentro do body, eu vou colocar um texto, né, H1. Ok? Então, título H1. Vou fechar aqui o H1. Ok? Vou colocar aqui um título H6, para vocês só verem o tamanho da diferença. Título H6. Eu sei que o título ali tem acento, tá? Não estou acentuando aqui de mania feia. Então, acho que nem precisa, né? Ah, vou deixar acentuado aqui. Para vocês verem o char7 funcionando. Ok? E aí eu posso brincar com outros cenários, né? Eu posso, né, colocar o P, colocar a referência a algum arquivo, a referência a alguma imagem, você vai brincando com isso daqui. Então, se eu pegar essa página e mandar abrir com o Google Chrome, mandei ela abrir aqui, eu não sei se... colocar aqui, exclamação, fazer igualzinho ali para vocês, não... doctype HTML, phototag HTML aqui, HTML. Só estou completando a informação aqui para vocês verem igual está no material para ficar mais fácil. Então, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. HTML, language, head. Fechei o head. Volta a fechar. Fala, mestre.
Não, eu ia te perguntar se você tinha fechado o head, agora eu vi que você fechou. Sim. Fechei aqui, abri body, fechei body. Né, e estou fechando ali estou fechando ali o HTML. Então, seria algo nesse sentido. Então, essa seria a ideia aqui, de você poder estar trabalhando e estar abrindo isso daqui com o navegador, e aí ele mostraria a minha primeira página lá em cima, né? E trataria esse char7 com o TF8, aqui tem o título, aqui abre o head, aqui o body, aqui o HTML. Esse daqui é o conjunto mínimo que a gente tem para trabalhar com HTML. Até aqui tem alguma dúvida? O Gustavo fez uma observação, eu acho que tem que fechar o title ali também, né? O type. Não, title. A tag title não está fechada. Ah, entendi. Não, tudo bem. Mas não... Interfere. O que eu estou preocupado é que se vocês entenderem o conteúdo mínimo. Por isso que eu coloquei lá, se tem necessidade de fazer. Beleza? E bom você ter falado, Gustavo, porque por isso que ele está colocando vermelhinho aqui, ó. Né, o editor aqui está me ajudando, apesar de ser um bloco de notas Notepad++, né, é o plus++, ele, mesmo assim, ele já identificou que HTML e já consegue te ajudar. Em relação a isso, seria o que poderíamos estar trabalhando. Tá tranquilo quanto esse cara aqui? Vocês querem fazer? Eu vou copiar aqui para vocês, vou colar aqui no HTML, e vocês podem copiar, colar, salvar com a extensão HTML, clica no botão direito e manda abrir com algum navegador, que você vai ver lá funcionando, colocando o título, né? O título H1 é o maior, o H6 é o menor. No caso do Google lá, do editor de texto, geralmente é o contrário, o H1 ele começa... Não, na verdade é assim também. É do maior para o menor, isso mesmo. Então, seria isso, essa primeira parte aqui. Beleza. Dentro de um HTML, eu posso também estar fazendo listas, né? Você percebe que é bem comum, né? Eu fazer lista. Eu posso fazer uma lista aqui de uma maneira, né, que eles dizem aí, que é desordenada, com o L, né? E aí eu coloco os elementos. Então, eu abro o L, eu estou falando que é uma lista. E cada elemento da minha lista tem que ter o LI. Se eu fizer esse cara aqui com OL, entendeu? Eu estou dizendo que é uma lista ordenada, ok? E aí ele vai estar aqui cada elemento aqui vai estar com esse LI aqui. Então, se eu pegar esse cara, colocar lá no meu HTML de novo, né, em algum momento aqui, eu vou colocar aqui um HR aqui, e eu colocar essa situação do UL aqui, então esse cara aqui é uma situação de uma lista, né? O U, você pode entendê-la como não estruturada, não organizada, ok? Se você colocar um O aqui, né, vai ser uma lista ordenada. Só não significa que o cara vai ordenar para você, entendeu? Não é isso. Se eu colocar o OL, ele vai ser aquela bolinha do disk, entendeu? Vai aparecer uns disquinhos para você, entendeu? Se eu colocar UL, tá? Se eu colocar OL, vai aparecer numeral. Essa daqui vai ser a 1, essa vai ser a 2, essa vai ser a 3, essa vai ser a 4, essa vai ser a 5. Beleza? Beleza. Então, essa seria o exemplo de lista. Eu não costumo fazer essas traduções igual foi feito aqui. Entendeu? Que se você traduzir ao pé da letra, lá do manual, né, de inglês, você vai trazer desordenada e ordenada. Mas, na verdade, é numerada e não numerada, entendeu? Ok? Numerado ou não numerada. E ordenada e desordenada é porque na ordenada você vai colocar uma noção aqui, ó, de número, né? 1, 2, 3. Como é que eu faço uma sublista 1.1? Eu tenho que vir aqui dentro, vou criar um outro OL, por exemplo, entendeu? Vou fechar na linha de baixo aqui o OL, e aqui dentro eu vou colocar a lista, né, do item, lista 1.1, por exemplo, ok?
Se eu trouxer mais um aqui, vai ter o LI aqui, lista 1.2. Ou seja, segue uma ordem lógica, tá bom? Beleza. Aqui tem a parte de tabela, tá? Que é algo que você tem que estar ciente de como é que funciona a estrutura, a organização das tabelas para você poder fazer uma tabela. Fazer uma tabela na mão, ela é muito complicada, entendeu? Então, aqui eu estou mostrando os elementos para vocês e não estou me preocupando em realizar, porque as ferramentas já trazem templates, né? Quando você joga uma lista de objetos seu na tela, ele já preenche aquele cara ali de maneira mais dinâmica, etc. Entendeu? Você não vai precisar, imagino eu, de ter que fazer uma tabela dessa daqui na mão. Não faz sentido hoje, até por conta dos dinamismos que nós temos, ok? Então, a tag de tabela é a table, ok? Então, quando você fala table, abra table, ele vai colocar um espaço lá para você desenhar a tabela. As colunas são essas, nesse sentido aqui nesse caso são 3 colunas, ok? E na horizontal, aqui, eu tenho as linhas. Então, eu vou chamar de columns e de row, entendeu? Row, né? Row. Então, as rows, elas são em formato de linhas. Ela pode ter border ou não, então tem uma propriedade dentro da tabela chamada de border, ok? Certo? Existe uma propriedade para você fazer coluna, para você fazer a coluna, ok? Você vai utilizar TH, ok? Certo? Se você for fazer uma linha, você vai utilizar TR, que, né, eu sempre memorizo assim, o T row, a outra é H, entendeu? Então, seria algo nesse sentido. Cada célula aqui dentro é uma TD, ok? Então, cada TD, 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 certo? O espaçamento entre uma célula e outra, ok? Entre um quadradinho e outro, a gente chama de cell space. A distância do conteúdo da célula para a borda da célula, a gente chama de cell padding. Então, quando eu falar de padding, qualquer lugar que eu falar de padding significa espaçamento do conteúdo com alguma borda. Ok? Então, quando eu falar de padding, eu estou preocupado com o espaçamento de alguma coisa com alguma borda. Então, aqui tem um text. Então, se eu colocar um padding dentro da célula, se eu colocar um padding dentro da TD, eu vou estar dizendo que é o espaçamento que eu quero que o texto fique em relação à borda, a distância em relação à borda. Se eu colocar um TD fora de uma TR em alguma coisa, eu estou falando do espaçamento, entendeu? Entre essas linhas, entre essas colunas, ok? Então, assim, tem situação de diversos aspectos que você possa pensar de manipular essa célula aqui, ela existe, entendeu? Tem muitas possibilidades aqui de você estar manipulando isso. Então, aqui, por exemplo, né, você tem alguns atributos que foi colocado aqui, né? Então, esse material aqui vale lembrar, né, os créditos ao professor Daniel, né, ele que conduziu esse material, a gente não fica reinventando a roda, e para eu não pegar da internet um material convencional, eu acabei fazendo uso do dele mesmo, que está mais atualizadinho. Então tá, dentro da tag table tem align, as propriedades da align é igual do Word, do Excel ou do LibreOffice, left, right e center. Então eu posso alinhar a esquerda, no centro e a direita, ok? Se eu colocar BG Color, você vai lembrar sempre de Background Color. É o cor do fundo. Tipo essa cor meio esverdeada que está aqui, ó. Entendeu? Você pode trabalhar em cima de RGB, ok? Aqui vai ser o valor de 0 a 255 para a tonalidade vermelha que você está dando. Aqui de 0 a 255 para a tonalidade verde que você está dando. E aqui, de 0 a 255, a propriedade do azul que você está dando.
ok? Então, quando você combina o vermelho, o azul e o verde, ele vai se transformar em uma cor, entendeu? Então, se você misturar aí, sei lá, o azul com vermelho, ele sai uma cor próximo de roxo, ok? Então, seria isso daqui. Você pode fazer nesse formato, ou você pode fazer em hexadecimal, que é utilizado a tag sustenido, né, o jogo da velha, e aqui você vai escrever em hexadecimal, ok? O que é hexadecimal? Vai de 0 a F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 é A, o 11 é B, o 12 é C, D, E e o 15 vai ser F, entendeu? Ok? Então seria essa a ideia de hexadecimal. Ou você pode escrever o nome da cor. Só que para você escrever o nome da cor, não adianta querer inventar, entendeu? Você vai sempre escrever o nome da cor primária aqui. É red, é blue, é brown, entendeu? É purple, é qualquer cor nesse sentido. Você não pode colocar lá red purple. Ele não sabe o que é um red purple, entendeu? Ele não sabe o que é uma tag pink, por exemplo. Não existiria isso daqui. Então, se você quer uma cor mais detalhada, você pode colocar em hexadecimal, ok? A borda da tabela, você vai colocar se ela existe ou se ela não existe, ok? 1 para que existe, 0 para que não existe. Cell paging, você vai dizer em pixel a quantidade, entendeu? Da distância em pixel entre as células. Cell spacing, a quantidade de espaço entre as células. Cell page entre uma célula e outra, tá? Porque eu falei entre as células, né? Ficou esquisito, mas assim, acabei de ver aqui que eu falei a mesma coisa para os dois, mas o cell page é da borda até o conteúdo da célula, ok? Cell spacing, aqui a parte do pixels, em espaço entre as células. Aqui entra o conteúdo e a célula, aqui entre duas células, ok? Width é a largura, ok? Assim como height é a altura, ok? Você pode fazer uma largura em pixels ou você pode fazer em percentual. Quando for em percentual, ele vai obedecer a resolução, né, do navegador, do computador da pessoa que está abrindo aquela página sua, ok? Da mesma forma, o pixel vai depender da resolução e de como o monitor daquela pessoa do lado de lá consegue renderizar aqueles pixels, ok? Mas o percentual ele é mais sensível, né? Se você tiver numa resolução lá de 800 por 600, né, 10% de 800 por 600, né, no caso 10% de 800, da largura 800, ela é 80, mas 10% de 1024, ela já vai para 100, entendeu? Então, assim, já é bem sensível isso daí, beleza? A parte de cabeçalho, então, né, header, cabeçalho, nave, a direção da navegabilidade, né, do que o cara vai estar trabalhando. A section, você divide, né, esse cara aqui em uma seção, né, e aí você pode ter várias sections como se fossem capítulos de um livro, alguma coisa nesse sentido, né, e footer, né, seria o que vai estar no rodapé. Então, se você utilizar dentro da tag aqui header, é o que geralmente traz no cabeçalho e serve para poder carregar as primeiras informações da página. Se você colocar a tag footer, é o que vai ser colocado lá no rodapé da página, lá embaixo. São as tags principais, ok? Aqui tem um comando ainda, né, em referente a link scripts, do qual eu já falei, né, a gente já explicou, ok? Beleza, e aí agora tem a parte de trabalhar com formulários. O que é um formulário? É quando você permite aos usuários interagir com o seu sistema, né, preenchendo informações, porque isso é super comum, tá? Então a gente pode estar trabalhando dessa forma. O formulário, ele trabalha sempre, entendeu, com um campo, né, que você vai dizer se aquele campo é de entrada ou se aquele campo é de saída. Para campos de saídas, no HTML normal, você não precisa falar nada, tudo ele entende como sendo campo de
saída, ok? Agora, se você for fazer campos de entrada, aí sim, como é uma exceção, você vai ter que indicar que é o que aqui dali é um input, entendeu? Que é uma tecla é um comando de entrada. Esse comando de entrada, ele pode ser de diversas maneiras, entendeu? Eu posso carregar um arquivo, então o tipo dele vai ser file, e aí ele vai mostrar lá para você um botão para você carregar o arquivo. Ele pode ser uma data, né, um espaço no tempo, e aí você pode dizer que ele é uma data completa, que ele é só um mês, que ele é só uma semana, entendeu? Que ele é só uma hora, minutos, segundos, entendeu? Ou que ele é uma data e time com hora, minuto, segundo, data, hora, minuto, segundo. Você pode dizer que o type dele, né, pode ser uma URL, um telefone, são tipos aqui personalizados também, tá? Ok? E aí ele entende alguns, né? Quando você fala e-mail, o HTML5, ele já sabe que aquilo ali é formato de e-mail. Quando você fala que é o URL, ele já entende que aquele formato ali tem que ter um endereço válido e ele vai gerar um link, etc. Então ele consegue fazer já algumas interpretações para vocês, o HTML na sua versão 5, ok? Aqui são exemplos, né, de inputs de formulários, tá? Campos para contatos, igual eu coloquei lá, campo de dados, text area, né? É uma área de texto maior que o cara pode digitar e ele tem linhas, né? E aí, muito cuidado com o text area, porque o text area, o que o cara digitar, você tem que programar alguma coisa para pegar o HTML correto disso daqui para salvar no banco de dados. Porque depois, quando você for exibir aqui na página, você tem que também colocar no HTML adequado para que seja exibido e não venha para cá com caracteres do qual o seu HTML não interprete, ok? Então, isso daqui é importante a gente estar entendendo disso. Então, aqui tem a parte da text area, que você vai gerar isso daqui. Você pode dizer que é uma lista que ocupa algumas opções sugeridas, entendeu? E o cara vai poder marcar, né? Então, especifica uma lista oculta de opções sugeridas para o campo de entrada. Então, você coloca ali, ó, o input type URL, uma lista de sites, ok? Aí você coloca data list, que é esse comando aqui, e diz as opções. Quando o cara clicar naquele campo de entrada, aqui é porque não está dando para ver. Ah, tá, porque ficou embaixo. Quando o cara clicar aqui nessas opções aqui, né, esse componente aqui, né, ele vai clicar aqui e ele vai aparecer uma lista suspensa aqui com as 3 opções que você colocou aqui, ok? E cada linguagem de programação chama esse cara aqui de um tipo. O HTML chama apenas de data list, ok? Tem outras linguagens que vai te chamar isso aqui de outros nomes, aí basta você apenas se adaptar, né, a essa nomenclatura né, do qual você esteja tratando ali. Você tem comandos de select, né, que você tem a opção de fazer, né, a seleção, um campo onde é que a pessoa, né, cria uma lista, onde é possível selecionar um ou mais elementos. Então, quando você faz aqui esse formulário por data list, aqui permite apenas uma seleção. Ou quando você utiliza a opção select, ele deixa você selecionar, ok? Professores, depois, ou do grupo de alunos, ou um ou outro, ou mais de um, ok? Beleza, então a parte de validação de e-mails, de formulários, você pode colocar a tag pattern, ok? A tag pattern, por padrão, ela aplica uma expressão regular. Não sei se vocês já ouviram falar sobre expressão regular, mas expressão regular foi o primeiro formato de programação, ok? De programação existente, dela que vieram essas outras linguagens. Então, você vai estar trabalhando aqui, colocando caracteres, entendeu? Igual, por exemplo, aqui, existe uma sequência nessa ordem aqui de permissões e de bloqueios, ok? E do que esse campo aqui permite, ok? Eu não me recordo bem como é que é a expressão regular, né, nos dias de hoje, eu teria que ler aqui na Wikipedia ou alguma coisa nesse sentido, mas a ideia é isso. Então, eu quero colocar, né, eu quero dizer que é para aceitar só A, B, C e D, tem uma possibilidade de você vir aqui
e colocar, ó. Então, se o cara tentar fazer qualquer coisa ali dentro, ele vai filtrar e deixar ela digitar apenas A, B, C e D, alguma coisa nesse sentido, ok? Mas tem como você fazer, entendeu? Que eu quero que crie uma sequência de possibilidades. Por exemplo, B, pipe, C, e eu coloco um asterisco, então aqui ele pode escrever aqui dentro situações do tipo B, ok? BC, ou BCC, ou BCCCC, ou BCCCC, ou BCCCC, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a expressão regular, ela é muito bacana porque você pode, em um campo, verificar se existe um arroba, ok? E se existe aqui um ponto. Se existe um arroba e um ponto, você pode dizer que aquele e-mail ele segue uma propriedade muito próxima de um e-mail válido. Professor, licença, você que falou que estava querendo saber como, te mandei um link aí que você consegue ver como é que está hoje em dia a expressão regular. Ah, não, sim, quando eu falo em querer saber, é porque eu não me recordo mais, entendeu? Eu não lembro. Toda vez que eu precisar, eu vou ter que ler novamente, entendeu? Para aplicar uma expressão regular. É isso que eu estava querendo dizer. Ok? Então, linguagem regular, ela é o padrão, tá? Lá da ciência da computação. Ele vem aqui na teoria, na teoria de linguagens formais. Depois ele veio na teoria de linguagens... Caracas, linguar... formais e autômatos. Entendeu? Então, assim, é algo que você estuda lá na ciência da computação. Depois ele virou um formato POSIX, alguma coisa nesse sentido, até que ele chegou numa parte que você pôde entender e fazer entrada com ele, até que ele virou uma linguagem de programação, ou a base para a linguagem de programação, tipo Perl, para a linguagem de script, ou para C, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então é bem bacana estudar a expressão regular. A expressão regular você consegue fazer miséria com ela, entendeu? Você consegue fazer, o cara digitou A minúsculo, ele vai lá e troca para A maiúsculo, entendeu? Você consegue bloquear parte do teclado, entendeu? Existem algumas situações aí bem bacana. Beleza, vamos ver aqui agora a parte de CSS. A parte de CSS é o cascading que eu falei para você, né? De estilo, né? Então, é folha de formatos de estilo em cascata, ok? Ele te ajuda demais a trabalhar com a parte de coloração e a parte que diz respeito a dar mais empatia no seu sistema, no seu site. Então, quando eu coloco aqui, ó, uma folha de estilo P, então, quando eu falo P, significa que lembra aquela tag P de parágrafo que a gente identificou agorinha? Isso aqui tem um formato de escrita, tá? Esse P aqui significa que todos os P's que existirem dentro do meu HTML vai seguir essa formatação que eu quero aqui, ó, porque ele está dentro da tag style. Ok? Então, eu vou ter aqui text align center, então ele vai estar alinhado ao centro, todos eles vão estar alinhados ao centro, e a cor que eu vou utilizar nesses caras, eu digitei P, alguma coisa dentro do meu sistema, entendeu? Ele vai imprimir centralizado em vermelho, ok? Eu posso fazer com que esse P não faça uma situação onde você teria que sobrescrever e não imprimir vermelho em um P específico? Pode também. Então, eu trabalho aqui com sobrescrita, por isso que né, essa orientação aqui em Cascade, ok? Formato de cascata. Beleza, então, aqui tem um uso quando você coloca um ID numa tag, tá? Então, essas tags, elas podem ter ID. Então, eu coloquei assim, ó, que vai existir dentro da minha página, entendeu? Um ID com nome para um.
E aí eu vou colocar test align center cor vermelha. Então eu vou ter todos os P's normais, igual esse daqui. O único P que tiver com ID para 1, ele vai aplicar, né, essa folha de estilo. Lembrando, entendeu? Lembrando aqui que você não pode ter um ID, o mesmo ID, ok? Para dentro dessa página aqui, ok? Senão não seria identificador, né? Identificador a gente entende que seria identificador único. Aqui tem a parte que eu posso estar fazendo por classe, então eu vou criar uma classe, entendeu? Essa classe, quando eu der um nome para ela e eu dizer que essa classe ela pode ser totalmente personalizada. Aqui está escrito center, mas não tem a ver com esse center aqui do text align, tá bom? Foi o nome que foi dado aqui, centro, ok? Então, quando em qualquer tag aqui dentro do meu HTML eu colocar o class e dizer que ela é da classe center, ela vai aplicar essa folha de estilo aqui, ó, centralizado em vermelho, ok? Porque eu apliquei aqui a parte de center, certo? Quando eu trabalhar nessa situação aqui, eu posso trabalhar por classe e por elemento, entendeu? Então, eu vou estar trabalhando aqui, ó. Quando existir dentro das tags do meu P de parágrafo e dentro das tags do meu P parágrafo, as que estiverem com a classe center, por isso que eu fiz um P ponto aqui, eu vou aplicar esse estilo aqui. Então, é isso que está acontecendo aqui. Eu tenho uma classe center, aí quando eu fizer P ponto center, ele vai funcionar. Você percebe que no H1 aqui não foi aplicado. Ó. Não existe para o H1 o estilo personalizado de uma classe chamada o quê? Center. Ok? Essa seria a ideia desse cara aqui. E aqui eu tenho a possibilidade de grupos de seletores, eu posso separar aqui, né, por vírgula. Então, H1, H2 e P, ok? Vão ser todos nesse formato aqui. Então, onde é que tiver H1, H2 e P dentro do meu texto, eu vou aplicar essa formatação aqui, ok? Então, essa seria a ideia. Então, essa seria a ideia aqui. Beleza, existe dentro do CSS a opção de Grid Layout, ok? Grid Layout, ele traz um sistema bidimensional com linhas e colunas, um entendimento de você fatiar a sua tela, né, a sua área, né, em linhas e colunas, e a partir do momento que você fatiar em linha e coluna, você terá um layout baseado nisso. Foram feitos alguns estudos, né, e que quando você faz essa separação por grid layout, você tem uma otimização do uso do espaço da tela, ok? Então, essa daqui seria a ideia, ok? Então, isso daqui mudou demais a maneira como a gente passou a utilizar as páginas, o desenvolvimento. Isso daqui melhorou muito. Quando começou a entrar isso daqui, foi quando eu saí da parte aí de front-end. Tudo bem? Mas eu ainda lembro desses conceitos aqui, né? Foi um alvoroço, né, no lançamento disso daqui com HTML5. A gente fazia isso daqui já, a gente tinha uma equipe, e tinha algumas pessoas que estudavam muito sobre esse assunto, e a gente aplicava no CSS da nossa página, já uma separação, né, nesse formato aqui. Era bem bacana. Então, existe grid lines, entendeu? Que são eixos verticais e horizontais. Então, você vai ter row lines aqui e você vai ter column lines assim, ok? É assim que vai ser formado. E aí você vai ter a possibilidade de trabalhar com o tal da grid line, entendeu? Com algumas situações. Essa grid tracker aqui, que é a nossa coluna, você vai colocar, né, a possibilidade de dizer qual que é o espaçamento entre essas colunas, ok? Lembrando que isso daqui não é uma tabela, tá? A ideia é igualzinho à tabela.
mas não existe fisicamente essa tabela dentro da página, entendeu? É apenas uma separação visual, uma ideia que a gente tem de olhar para a tela e enxergar isso daqui, né? Ok? A grid cell é a célula, entendeu? Então, ela é um componente, né, da grid, ok? Onde é que eu separei? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 25 células aqui, ok? Beleza. Grid área é um termo utilizado quando vai ser, eu vou pegar uma ou mais células e aquilo ali vai ser parte de uma área para mim. Você percebe claramente o uso disso daí no site da Globo, por exemplo. Então, quando você pega aqui no site da Globo, igual eu acabei de mostrar aqui, você percebe claramente uma separação de grid cell aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é uma parte maior, né? Tá vendo aqui? É uma parte maior que vai até aqui. Isso aqui é a diagramação. Aqui é uma parte menor, então você tem duas fatias, né, verticais à direita, e o que sobrar vai para essa fatia maior à esquerda. Aqui é um grid cell grandão, ok? E dentro de um grid cell você pode ter outros grid cells, ok? Com outros fatiamentos. Então, isso daqui é o que você quiser fazer. Você pode fazer grid dentro de grid, dentro de grid, dentro de grid, ok? E aí você vai ter a grid track no formato de row. A grid track no formato de row, ela também é o espaço que eu vou estar trabalhando entre uma linha e a outra. Esses espaços que tem entre uma linha e a outra, a gente chama de gap. Gap, traduzindo, significa lacuna. Então, é muito importante vocês saberem esses termos, porque facilita demais na hora de estar utilizando, né, CSS com JavaScript aplicado à página. Tem muitos nomezinhos que são próximos, entendeu? Que são feitos, né, de maneira simples e direta para poder estar ajudando, ok? Beleza. E aí você tem a ideia de container, né, para grid, né? O container é quando você pega essas grids aí e faz uma grid, depois você pode fazer outra grid, outra grid. Então, o grid container, ele marca elementos, entendeu? Que para dentro dele ali vai ser tudo parte daquele container. E aí, em cima disso, você pode aplicar folhas de estilo, ok? Você pode aplicar uma série de situações que, onde você colocar naquela grid, ele se aplica aos demais. Isso facilita demais. Novamente, aqui o site da Globo, né? Você percebe, né? Que nesse cara aqui, ele aplicou verde para todo mundo, um formato de leitura, um formato de texto, né? Bem significativo. Você percebe uma padronização das situações aqui também. Você já imaginou o cara fazer isso aqui tudo na unha? Não vai, entendeu? Então, tem boas práticas, né, que a gente tem aqui, ok? Então, isso ajuda demais quando a gente está trabalhando com o desenvolvimento de interface, ok? Então, propriedades de grid containers, tem essas daqui, propriedades do grid itens, né, são essas daqui. São situações que você pode estar trabalhando, ok? Eu vou encerrar nesse momento, e aí a gente consegue depois fazer um trabalho de continuar daqui para frente, para não ficar algo tão grande, tão cansativo nem para mim e nem para vocês. Espero aí que tenha gostado e a gente se encontre aí no próximo vídeo. Abraço, pessoal.